cultuar a Deus vai além disso. É algo sobrenatural, é algo espiritual, além do material. Eu creio que nessa tarde o Senhor nos visita aqui. Eu creio que nessa tarde o Espírito Santo virá aqui, vai ministrar a nós, como povo de Deus, ovelha do seu pasto. E os que estão no entorno deste prédio também serão abençoados por isso. Filhos, que somos os teus filhos. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Tudo aos que receberam e aos que creram em teu nome. Deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. A igreja reunida declarando isso agora. Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Não
sou filho. Pai me adotou, o teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Aleluia. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor. Te exaltamos, ó Deus Todo-Poderoso, pelo fato do Senhor nos ter alcançado, Deus. Teu abraço em mim, e a noite me alcançou. Sem restrições se entregou por mim. Quando te vejo, não há mais o que dizer, pois não há outro que me conhece igual a ti, Deus. Volto os meus olhos pra tua presença, deixo tua glória ganhar forma em mim, bem melhor que a vida é o teu amor. Jesus seja o centro em mim. Quando te vejo, não há como duvidar que és bom. Quando clamamos teu nome, tu vens. Volto os meus olhos pra tua presença, deixo tua glória ganhar forma em mim. Volto os meus olhos pra tua presença, deixo tua glória ganhar forma em derrama, Senhor, da tua glória, Pai, do teu amor, Senhor, do amor do teu Filho sobre nós. Vem, Deus.
face, vem derrama a tua glória. Queremos mais de ti, queremos mais de ti. Vem derrama tua glória. Queremos ver tua face, queremos ver tua face. Vem derrama tua glória. Queremos mais de ti, queremos mais de ti. Volto os meus olhos pra tua presença, deixo tua glória ganhar forma em mim. Volto os meus olhos pra tua presença, deixo tua glória ganhar forma em mim. Volto os meus olhos pra ti, Jesus, pra tua presença, deixo tua glória ganhar forma em mim, em glória, Senhor. Vem derrama tua glória. Queremos ver tua face, queremos ver tua face. Vem derrama tua glória. Queremos mais de ti, queremos mais de ti. Vem derrama tua glória. Queremos ver tua face, queremos ver tua face. Vem derrama tua glória. Queremos mais de ti, queremos mais de ti. Queremos mais de ti, queremos mais da tua presença sobre nós. Clamamos por ti, Senhor, clamamos pelo teu Espírito. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor, porque Ele é santo. Do Senhor, Santo, Santo, Deus poderoso. Eu não conheço outra
nós podemos declarar tantas coisas, Senhor, para Ti, Pai. Mas na nossa simplicidade, Deus, o que podemos declarar de melhor, Pai, é a Tua santidade, Senhor. É a Tua santidade, Senhor, a Tua grandeza, Deus. O Senhor vem receber o nosso louvor, a nossa adoração. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. A igreja. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Mais uma vez. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Deus poderoso, Deus poderoso, não há outro igual. Tu és santo, santo, não há outro igual. Tu és santo, 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 Deus poderoso, santo, santo, Deus poderoso. Te entregamos, Senhor, este louvor. Te entregamos, ó Deus, declarando o Teu poder sobre nós. Deus Todo-Poderoso, o Teu poder está sobre tudo e todos, sobre a Tua igreja, sobre os Teus filhos. Santo, Santo Deus. Recebe, Senhor, o nosso louvor. Recebe, Senhor, a adoração que fizemos para Ti agora através desses hinos, ó Deus. Aleluia. E vamos aplaudir o Senhor Jesus Cristo. Ele é digno de todo louvor, de toda glória. Amém. Pois bem, meus irmãos, podem sentar, por gentileza. Nós cantamos aqui que o Senhor é santo, o Senhor é digno. Nós pedimos mais da presença dEle, né, nesse local, durante os louvores. E Deus não é Deus que nos deixa sem resposta. Ele faz aquilo que lhe aprove, porque Ele é Deus, mas Ele quer estar no nosso meio. Então, meus irmãos, agora nós vamos ouvir um pedacinho, né, uma breve meditação da palavra do Senhor com o nosso irmão Marlos. Claro que a gente sabe que Deus tem muito mais para nós essa noite ainda, né? Isso é só um momento. Depois teremos a meditação completa da palavra com o pastor. Mas o Senhor usa cada um de nós como Ele quer.
E a oportunidade de estar com o nosso irmão agora, para ele fazer uma leitura aqui da palavra e deixar Deus usar a vida dele. Amém. Glória a Deus. Paz aos irmãos mais uma vez, depois de termos louvado, glorificado, declarado a santidade do nosso Deus. Declaramos também que o Senhor é o nosso Pai e que nós somos os filhos do Senhor. Não somos órfãos, né, como nós louvamos, não somos mais órfãos, mas somos filhos. Eu gostaria que os irmãos meditassem comigo no Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 12 ao 14. Que fala basicamente do primeiro hino que nós louvamos. Depois eu vou pedir para os irmãos abrirem Romanos 8. E em João, no Evangelho de São João, no capítulo 1, de 12 a 14, diz assim: mas a todos quanto o receberam, a todas as pessoas que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. Amém? Aqui está falando que o Verbo se fez carne, irmãos. E quem é esse Verbo? O Verbo divino, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomou a forma de servo, não usurpando a sua deidade, não se fazendo como Deus, mas se humilhando, se esvaziando. Ele veio aqui como um homem, caminhou aqui fazendo milagres, prodígios, maravilhas, nos trouxe palavras de vida eterna, morreu na cruz do Calvário em nosso lugar, venceu a morte, ressuscitou, ensinou os seus discípulos e ascendeu aos céus. E esse é o nosso Jesus, e nos deixou palavras maravilhosas, ensinamentos maravilhosos, para que tivéssemos uma perfeita comunhão com o Senhor. E em primeiro lugar, ali quando nós lemos em 1 João, no versículo 12 do capítulo 1, mas a todos quantos o receberam, a todos aqueles que acreditaram que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador, é o Messias prometido, aqueles que o receberam, eles receberam junto com isso um poder, mas não um poder qualquer, um poder de transformação, um poder de serem transformados em criaturas, em filhos. E eu vejo e percebo que hoje a humanidade fala muito de paternidade, de quem você é filho, e quem é o seu responsável legal, o seu responsável espiritual. Mas eu creio que aqui nós congregamos no lugar em que nós temos apenas uma autoridade como Pai, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que é o Senhor Jesus Cristo. E se nós assim o recebemos, se assim recebemos a Jesus Cristo como Senhor e como Salvador, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele também nos dá um poder diferenciado. Não é um poder humano, não é uma autoridade humana, não é um poder financeiro, não é um poder natural, mas é um poder espiritual que só Deus pode fazer, que é nos transformar em filhos. E em Romanos, no capítulo 8, do versículo 14 a 16, não sei se vai ser projetado aqui, Romanos 8, de 14 a 16, uma frase também do primeiro hino que nós louvamos aqui, que o Espírito de Deus testifica em nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Isso está em Romanos 8. Eu gostaria de ler com os irmãos do versículo 14 a 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque nós não recebemos, vós não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filho, pelo qual chamamos Abba, Pai. E o mesmo Espírito, com E maiúsculo, eu sempre friso isso, Espírito de Deus, não um espírito qualquer, não um espírito humano, não uma voz qualquer, mas o Espírito Santo de Deus, ele testifica com o nosso espírito, que é o E minúsculo, com o espírito da recriação de filhos que nós temos agora, para entender que nós somos filhos de Deus. Então agora, esse é o poder que o Senhor traz para as nossas vidas. O Espírito Santo, ele testifica no seu coração e no meu coração
a nossa filiação eterna do Deus Todo-Poderoso, a quem nós podemos chamar de Abba, Pai, como nós lemos aqui há pouco. E esse termo Abba, Pai, um termo que o próprio Senhor Jesus mencionou nos evangelhos, ele diz, isso significa paizinho, ou papai querido, como nós falamos aqui, quando o filho se reporta com toda intimidade, com toda confiança ao pai, e o filho chama o pai de papai. E esse é o nosso relacionamento com Deus, um relacionamento de profundo amor, de profunda dependência dele, como um filhinho, uma criança inocente que não sabe para onde ir, não pode sequer atravessar uma rua sozinho, depende das mãos do pai para segurá-lo, não consegue tomar decisões sozinhos porque depende de um pai que o oriente, e não pode fazer nada. E assim como o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou que sem Ele, sem o Senhor Jesus Cristo, sem o Espírito Santo, sem o Deus Todo-Poderoso, nós nada podemos fazer. Ele é o Espírito da verdade, Ele é aquele que nos conduz, e nós como servos e como filhos, nós como aqueles que louvamos ao nosso Deus, declaramos que Ele é santo, santo, Deus Todo-Poderoso. Tudo que nós podemos e devemos fazer é andar nessa dependência, na dependência de filhos que fomos gerados pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo, e Ele a cada dia, meus queridos, Ele testifica no nosso coração, no meu coração, no seu coração, e no seu coração que está assistindo agora também, que você é filho de Deus. O Senhor, Ele te tomou nas mãos, Ele te deu este poder de ser filho de Deus. Nada nesse mundo, nada neste planeta, nada nesta galáxia tem este poder, a não ser o próprio Deus, de transformá-lo em filho de Deus. Antes de nós termos a revelação de Cristo, antes de nós termos a revelação do Evangelho, nós vivemos, nós caminhamos e pensamos como criaturas, como feituras de Deus. Mas agora, a partir do momento em que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, Ele nos convence, Ele testifica que nós somos filhos de um Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, aí nós caminhamos como filhos, nós caminhamos como aqueles que dependemos de Deus para todas as circunstâncias, para todas as situações. Nós podemos consultá-lo em cada decisão que formos tomar. Muitas vezes nós decidimos por conta própria, nós tomamos decisões, andamos e caminhamos, mas nós não somos filhos rebeldes, nós não estamos mais sujeitos à escravidão do pecado, porque nós estamos sujeitos a uma outra autoridade, uma autoridade que é o próprio amor. Deus é amor, é um Deus que nós podemos pedir conselho, nós podemos nos aconselhar, nós podemos pedir a Ele direção, nós podemos pedir a Ele a cura, nós podemos pedir a Ele que Ele supra e atenda às nossas necessidades, e podemos fazer isso como uma criancinha que chega para o seu pai e diz, papai, e é o que nós podemos fazer, né? Debaixo do que a palavra fala e debaixo do que o Espírito Santo nos conduz a chamarmos o nosso Deus de papai, de Abba Pai, e falarmos, Senhor, nós dependemos de Ti, nós dependemos do Senhor, dependemos da Sua bondade, dependemos da Sua santidade, porque nós acreditamos que somos os Seus filhos, as Suas filhas, e o Senhor cuida de nós. Amém? Eu agradeço essa oportunidade e que essa convicção aí do Espírito Santo, que é um poder do alto, esteja em cada coração, não apenas nesse momento de culto, de louvor, de adoração, mas em cada dia das nossas vidas, na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Amém? Eu agradeço a oportunidade e devolvo para o irmão Dugel. Pois bem, meus irmãos, Igreja Batista na Videira. Sugestivo, né? Igreja Batista na Videira. Pois é, nós agora em São José dos Campos somos ainda um pequeno galinho da videira, mas já estamos com outras ideias, não nossas, mas do próprio Deus. E já, como esse galinho, já estamos pensando em frutificar. A igreja tem projetos como igreja, nos moldes que as pessoas conhecem, glória a Deus por isso, mas também fazendo coisas que precisam ser feitas como povo de Deus, que é abençoar pessoas. E para que isso aconteça, nós temos os irmãos abençoadores, pessoas preparadas, pessoas com o coração voltado para isso.
que vão abençoar pessoas nos moldes que são apropriados para a sociedade dessa época. Eu queria chamá-los para que eles dessem uma pequena explicação sobre o que a igreja vai fazer na vida da sociedade através da vida deles, que é o projeto Seja Luz. Eu convido o Gabriel e a Isabela para passarem um pouco dessas informações a respeito desse precioso projeto. Boa noite a todos. Então, como o Dubel diz, a Igreja Batista na Videira inaugurou aí um projeto chamado Seja Luz, que é um projeto de capacitação intelectual de pessoas com baixa renda. O objetivo desse projeto é ensinar a língua inglesa às pessoas e garantir a elas no fim do curso um certificado para que elas possam colocar em seus currículos e que tenham sejam pessoas mais gabaritadas aí na hora de adentrar no mercado de trabalho. Nesse projeto a gente vai ter alguns requisitos que vão servir para filtrar a escolha dessas pessoas que vão participar do projeto. A gente disponibilizou um questionário no site, e neste questionário tem algumas perguntas relacionadas a estado civil, remuneração, se a pessoa já teve alguma oportunidade de aprender a língua inglesa, se ela já teve o estudo ou se ela já perdeu alguma oportunidade de emprego. E aí, por meio desse processo seletivo, a gente vai escolher as pessoas que vão fazer parte desse projeto. É um projeto que vai ser 100% gratuito e vai estar alinhado com os ideais aqui cristãos da igreja, né? A infraestrutura vai ser em um espaço de trabalho coletivo chamado Coworking, lá no Parque Industrial, e vai funcionar aos sábados, das 10 às 11 da manhã. Boa tarde, pessoal. Sobre o público, né, do nosso projeto, a gente tem em mente um público-alvo de 17 a 30 anos, né, que é o pessoal que está mais querendo entrar, né, no mercado de trabalho. Além disso, as turmas vão ser de, no máximo, 25 pessoas, né, porque aí dá para a gente dar uma atenção melhor para cada um dos alunos, né. A duração das aulas vão ser de 1 hora, sendo que 10 minutos dessa 1 hora vai ser dedicado à reflexão bíblica, que o Gabriel vai trazer, ele vai montar tudo um esqueminha assim. E os outros 50 minutos vão ser dedicados à aula, né? O curso também ele vai ser composto de 4 módulos. Cada um desses módulos vão ter 4 aulas, e cada aula vai ser uma vez por semana, né? Então, a duração total do curso vai ser de 16 semanas. Ao final de cada módulo, os alunos eles vão receber um mérito. E é necessário que eles cumpram cada um desses méritos, porque ele é um dos requisitos para ele conseguir o certificado. Que ele precisa de todos os 4 méritos e de pelo menos 60% de aproveitamento do teste final, né, que a gente vai dar para eles, né, no final do curso, e eles podem ganhar o certificado. E também é necessário um comprometimento da parte deles, né, além de conseguir os 4 méritos, eles precisam ter 75% de presença nas aulas. E eu também, como professora, né, eu tenho os métodos de abordagem, né, na sala de aula, e eu gosto muito de usar um método que chama abordagem comunicativa, onde eu tento imergir o máximo possível o aluno no inglês, apesar de ser bastante limitado, né, quando eles são no nível básico, né, porque eles não sabem nada, né, no início, mas aí eles vão aprendendo e assim eles conseguem ficar mais familiarizados com o inglês. Mas o curso ele vai ser só o básico, então eles não vão atingir a fluência, mas a gente vai dar esse gostinho para eles de quão importante é eles terem o inglês, né, para o mercado de trabalho. E agora o Gabi vai dar as considerações finais. Bom, o projeto é esse, então, apresentado por mim, pela Isabela e pelo pastor Norival também. E ele chama Seja Luz, porque o objetivo dele é iluminar os participantes aos olhos do mercado de trabalho.
E para que não fique só nas minhas palavras, gostaria que os irmãos abrissem Romanos 10, 14. Romanos 10, 14 diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formoso os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Então esse é o projeto. Conto com a colaboração de vocês, de se conhecerem alguém que se adeque ao perfil e que esteja interessado, e com as orações de vocês também. É isso. Pois é, meus irmãos. Está ligado aí? Tem que estar ligado. Quantas pessoas você conhece que estão precisando fazer um curso? Quantas pessoas você conhece que estão precisando ouvir a mensagem? Às vezes a gente pensa assim: mora em São José dos Campos, já ouviu. Não é verdade? E não é verdade isso. Pessoas podem ouvir a mensagem, sim, do Evangelho Salvador, e ainda aprender uma nova língua. Igreja Batista na Videira, ela pensa nessas coisas. Se você se identifica com isso, venha nos visitar. Venha falar com o pastor, com a liderança. Talvez você possa colaborar e nem sabe. Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria também, meus irmãos, que vocês abrissem suas Bíblias em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. 2 Coríntios 9, 6. E diz assim, no 6: e isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E o versículo 10 diz: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Quando eu propus ler esse versículo para você, meu irmão, com certeza você já pensou assim: vamos falar de dízimos e ofertas. E é verdade, nós vamos falar de dízimos e ofertas. E quando falamos de dízimos e ofertas, as pessoas tendem a pensar que dízimo e oferta é só dinheiro, é só contribuição, é só para suprir necessidades materiais. E toda vez que eu pego um envelope deste, aqui dentro a gente deposita vida. Por que digo isso? Porque toda vez que este envelope aqui entra um recurso, foi um período da sua vida que você trabalhou, que Deus te ajudou, que Deus esteve com você e você está dividindo com alguém. E aí, este recurso sai daqui para um lugar determinado, que é para a manutenção da igreja, para projetos, para compra de livros e materiais, para manter as pregações, quem sabe uma hora para ajudar um missionário. Então, a gente não faz ideia, às vezes, de como é importante dizimar e ofertar. Muitas pessoas pegam e leem esses textos assim: palavras bonitas, mas o apóstolo fala assim: isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. A escolha é sua. O que você quer para a sua vida? Pouco ou muito? Às vezes a gente decide pouco. Glória a Deus, virá pouco para você. Deus é justo. E se você aplica muito, você colherá muito. E não quero dizer que é colheita de dinheiro, irmão, mas a prosperidade em Deus vai além disso. Prosperidade em Deus vai além disso. Você não faz ideia do que você passar anos sem comprar um remédio. Você não faz ideia do que você passar anos sem ter a notícia de uma coisa que você vai ter que gastar com uma bobagem, porque
Deus é contigo. Às vezes a gente pensa, um retorno financeiro. Esse é o menor dos benefícios que o Senhor nos propõe quando a gente dizima e oferta. O Senhor está te chamando e convidando a participar de algo maior, que é o reino de Deus. E o reino de Deus chegou até nós. E eu convido você que tem a oportunidade, pegue o seu envelope, põe aí o que Deus propôs no seu coração. E se você não tem nada, sabe, às vezes a gente fala assim, não tenho nada. Deus sabe também. Mas sabe, pega o envelope, vazio mesmo, e guarda aí com você na sua Bíblia, para que durante essa semana Deus possa proporcionar para você algo. E no próximo domingo você vem com alguma coisa para dizimar e ofertar, porque todos nós temos algo para dizimar e ofertar. Todos nós. Às vezes a gente é que não está enxergando o que é. Tá bom? Faça isso agora. Aproveite esse momento. E também ore ao Senhor para que Ele torne a sua vida próspera e abundante. Vamos orar pelos dízimos e ofertas, irmãos? Eu convido vocês a ficarem em pé. Às vezes a gente fica muito tempo sentado. Soldado sentado não serve para muita coisa. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Senhor, meu Deus, neste momento, Senhor, eu elevo a minha voz junto com os meus irmãos, Senhor, pedindo que o Senhor olhe por nós. Nós queremos fazer parte, Senhor, da Tua obra. Muitos têm dons, mas todos têm este dom, Senhor, de contribuir. Todos, aquele que pensa que não tem, tem. Tu sabes, Senhor, que todos nós podemos contribuir. E nos ajuda, Senhor, neste dom. Nos ajuda, Senhor, a ser pessoas que compreendem isso. Eu peço, meu Pai amado, humildemente, abençoa a vida dos meus irmãos, abençoa a vida nas áreas que eles precisam ser abençoados, Senhor. Mas nós moramos em São José dos Campos, Senhor, e Tu sabes que nós precisamos de coisas para esta cidade. Tu sabes que nós precisamos de algumas coisas que nessa cidade se faz necessário. Por isso, Senhor, nos abençoa. Abençoa a Igreja Batista na Videira. Abençoa esse hotel que nos recebe, Senhor. As pessoas aqui em volta, as pessoas que estão no quarto, Senhor, descansando, as pessoas que estão aqui nesta rua, nesta avenida 9 de julho, Senhor. Abençoa nossos vizinhos da direita, da esquerda, Senhor, da frente, de trás, Senhor. Pai amado, nessa noite nós repreendemos todas as astutas ciladas do inimigo. Pedimos, Senhor, repreende o devorador na nossa vida e na vida dos nossos amigos e irmãos, Senhor, daqueles que Te temem. Essa é a oração que fazemos, Senhor, em nome de Jesus. Roberto, nós vamos louvar um hino. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Seguir teus passos, a Ti me rendo. Cristo
salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Pois o mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Pois se o mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar. Toda salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia, glória a Deus. E as palmas louvam o Senhor Jesus Cristo. Bem, meus irmãos, chegou a hora, né, que a gente agora vai receber a palavra do Senhor. Eu não gosto de colocar coisas mais importantes, né? No culto não existe nada mais importante, é o culto. Mas agora o Senhor vai falar conosco diretamente. Agora é o momento que as coisas vão ser reveladas a nós. Agora é o momento que a gente vai receber um conselho. Agora é o momento que a palavra pode nos curar. Agora é o momento que a palavra vem com o intuito de salvar. Nós precisamos ser salvos todos os dias. Todos os dias a gente precisa ser salvo da nossa cobiça, da nossa mente, das nossas falhas, da nossa boca perversa, tem horas. Precisamos ser salvos. E agora nós vamos receber a palavra do Senhor que nos conserta. Eu convido o pastor Norival para vir à frente, trazer a mensagem. E nós vamos orar pela ministração da palavra. Não que o Senhor vá mudar a palavra, mas que a gente possa recebê-la, entendê-la. O pastor possa ser um canal direto para a nossa vida. Vamos orar? Estenda suas mãos em direção ao pastor. Pai amado, Pai querido, nessa noite está aqui teu servo, Senhor, pastor Norival, que tem cuidado de nós como ovelhas do seu rebanho, Senhor. Obrigado por esta vida, obrigado pela dedicação dele. Mas agora, Senhor, tira o pastor Norival daqui da questão e enche do teu Santo Espírito, Senhor. Usa este vaso poderosamente, Senhor. Nós sabemos que já tratou com ele e agora trata conosco através da vida dele. Abençoamos ele, Senhor, com toda a sorte de bênçãos espirituais no mundo, Senhor, espiritual e celestial, Senhor. Abençoa a vida do teu servo, é a nossa oração em nome de Jesus. Senhor é santo. Você pode aplaudir o Senhor? Amém. Deus abençoe a vida de cada um de nós, as nossas casas. Amém. Queria convidar os irmãos a sentarem-se, podem ficar à vontade. Glória a Deus. Estou muito feliz pelo que Deus está fazendo no nosso meio. Sempre falo da importância de nós valorizarmos os pequenos começos, né? E eu sempre digo que uma semente, ela é uma ordem para o futuro. Quando você, a estrutura comum, a estrutura de uma semente, por isso que Jesus usa esses exemplos nas suas pregações, né? Da semente, se você tiver fé como uma semente de um grão de mostarda, né? Isso é o suficiente. E nós precisamos, por quê? Porque uma semente ela tem uma ordem para o futuro. Colocou na terra, é para nascer, dar frutos e multiplicar. Algumas coisas acontecem que às vezes impedem dela crescer. Sim, intempéries, negligência de quem está cuidando do terreno. Amém? Então nós temos sementes em nossas mãos. E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas. Já está fazendo em nosso meio. Amém? É apenas, só mais uma vez afirmando, né? Esse projeto que Deus colocou no nosso coração. Louvo a Deus pela vida desse casal abençoado, né? O Gabriel e a Isabela, que vão estar, como já falaram aqui, dando a aula.
E ontem nós fomos lá e fechamos o contrato. Já tem um lugar para a gente poder fazer e ministrar as aulas, muito bem localizado, aqui bem próximo do Centro da Juventude, mais especificamente ao lado do Detran. Ou seja, um lugar de fácil acesso. E a partir de agosto a gente começa, né? Então, glória a Deus por isso. Amém, amados? A mensagem que eu tenho para trazer hoje, que Deus trouxe ao meu coração, eu quero compartilhar com os irmãos. Nós vamos falar sobre... Nós vamos ler hoje alguns capítulos da Bíblia. Em específico, nós vamos iniciar no Antigo Testamento. Mas eu costumo dizer a seguinte coisa, que tudo que a gente leu no Novo Testamento e todas as profecias, elas convergem para Jesus. Elas sempre vão estar direcionadas para eles. Eu vou trazer aqui inicialmente o contexto de uma aliança antigamente que teve e depois nós vamos falar da nova aliança que é Jesus. Amém? E Deus me fez ficar atento para um detalhe que eu acho muito importante. Vocês veem que por diversas vezes aqui eu sempre falo da construção do tabernáculo. Por que especificamente eu falo da construção do tabernáculo nesses nossos dias? Porque é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos criando o ambiente, podemos dizer assim, onde nós vamos adorar o Senhor. Primeiramente, o povo saiu do Egito, né, foi levado para o deserto. Nós já falamos diversas vezes sobre isso. E Deus começa a entregar alguns detalhes, algumas especificações muito bem detalhadas. Se você for ler o livro de Êxodo, você vai ver que Deus entregou detalhadamente o tabernáculo para Moisés. Os ambientes, os utensílios, tudo. Mas eu queria, nessa noite, né, nessa tarde, nesse início de noite, focar somente em um objeto que é muito importante dentro do tabernáculo, da estrutura do tabernáculo, que é a arca. E essa arca, ela vai ter para nós hoje um significado muito grande, porque o Novo Testamento trouxe uma nova percepção, um novo entendimento do que é essa arca. Amém? Então vamos abrir no livro de Êxodo 37, bem no versículo 1, do 1 ao 2, inicialmente. Êxodo 37, do 1 ao 2. Quem achou, dá uma glória a Deus aí. Quem ainda não achou, pode ficar em silêncio, que é para não passar vergonha. Amém. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Fez também Bezalel a arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio era o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura e de 1 côvado e meio a altura. De puro ouro a cobriu, por dentro e por fora cobriu, e fez uma bordadura de ouro ao redor. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar até aqui por enquanto. Gente, o que me chama muita atenção na construção do tabernáculo, em tudo, que se a gente for falar cada detalhe aqui, vai dar pano para manga, como a gente costuma falar, né? Existem muitas coisas ali, mas a grande realidade é que hoje em dia nós não temos esse tabernáculo para nós estarmos congregando. Não exatamente como foi as especificações que foram dadas para Moisés, mas eu queria que você tentasse nesse detalhe aqui, primeiramente, na pessoa de Bezalel. Bezalel foi um homem que, quando Deus deu a visão para Moisés de construir o tabernáculo, ele entregou a Bezalel o dom de trabalhar com ouro. Ele deu para Bezalel o dom de trabalhar com finas artes. E mais, ele entregou também para Bezalel uma unção de ensinar pessoas, ensinar outros a fazerem, né? Então, hoje a gente vê isso também em tudo que a gente faz. O trabalho de pregação, ele é um ensino. O trabalho como vai ser feito na escola de inglês, ele é um ensino também. Agora, o que é interessante aqui é porque ele fala de uma madeira que é utilizada. Eu queria que vocês refletissem comigo em cima disso. Nessa estrutura do que compõe a arca. Diz aqui a palavra do Senhor que ele utilizou a madeira chamada acácia, né? É isso? Olha só.
Fez também Bezalel arca de madeira de acácia, logo na parte A desse capítulo. Então, olha só. Sabe o que eu percebi, gente? Eu estudei um pouquinho sobre o que significa essa acácia. O que é a acácia? A acácia, ela é uma madeira, na verdade ela é uma árvore que nasce no deserto. E é uma árvore sem muita beleza. É uma árvore que tem nas folhas delas muitos espinhos. É uma árvore que ela nasce num terreno árido. Nós vemos a acácia no Brasil, mas aqui nós estamos falando especificamente da acácia do deserto, porque foi lá que foi feito, amém? Então, gente, sabe o que é interessante? Que essa árvore, ela tem a capacidade de nascer em um lugar que é um lugar de difícil sobrevivência, podemos dizer assim. É muito difícil árvores grandes nascerem naquele lugar, porque não tem chuva. Existe um clima, não é propício a grandes cultivos ou coisa parecida. Mas essa árvore em específica, ela é utilizada aqui, você sabe por quê? Porque ela é uma árvore muito simples. Ela não é uma madeira nobre. E quando a gente olha para a composição da arca, diz que ele utiliza a acácia e ela é revestida de ouro. Esse ouro, meus amados, ele aponta para a presença, a glória de Deus. Amém? Agora, sabe o que é interessante? Que a madeira acácia, ela é uma das únicas, se não a única, eu não estou falando porque eu não sou especialista, mas eu sei que ela é uma das únicas madeiras que suporta ser forjada junto com o fogo, junto com o ouro, me perdoe. Porque ela precisou ser totalmente revestida. E isso, meus amados, é nada mais, nada menos para com que colocasse algo dentro dela. Depois de feita essa estrutura, a Bíblia fala do propiciatório, que é aquela parte totalmente de ouro, que fica em cima com 2 anjos. Todos conhecem, né? Essa composição. Agora, sabe o que é interessante? Que depois de toda a tenda do tabernáculo construída, essa arca ela era colocada no Santo dos Santos. E ali no centro dessa arca, primeiramente eu vou falar a parte de dentro. Dentro da arca, o que é que nós tínhamos? O cajado de Arão. O maná que desceu dos céus. Um pouco do maná desceu dos céus dentro de um recipiente. E também as tábuas dos 10 mandamentos. Por cima dela, fechado com propiciatório, com ouro. E ali, no propiciatório, exatamente no centro, uma vez por ano, o sacerdote fazia algo inusitado. Era feito um sacrifício. E esse sacrifício, pegava-se o sangue desse sacrifício e aspergia-se o sangue em cima desse propiciatório. E aí, meus amados, nós vemos a junção de 2 coisas que apontam para hoje. Que somos nós e a presença do sacrifício de Cristo em nossas vidas. E eu quero te dizer por quê. Porque no deserto, a arca da aliança, ou também conhecida como arca do testemunho. Você sabe por que a arca do testemunho? Porque dentro dela havia evidências de algo sobrenatural que Deus havia feito. A arca do testemunho, porque ela, dentro dela, exatamente, haviam registros, sinais do que Deus havia feito no meio do povo. O cajado que abriu o mar vermelho, o cajado que fez tantos sinais, prodígios e maravilhas, o pão que alimentou o povo durante muito tempo no deserto, e também a tábua dos 10 mandamentos, a palavra de Deus, o comando de Deus dentro do povo, dentro da arca, ali dentro daquela arca, coberta com propiciatório, aspergido o sangue sobre ele, enchia-se então da presença de Deus naquele lugar. E chamava a atenção de todas as pessoas, todo o povo que já havia sido liberto, que estavam ali, ficavam aguardando a presença de Deus encher aquele lugar. E sabe o que eu acho muito lindo? Porque quando a gente vai para a palavra do Senhor, ela conta para nós, ela renova, posso dizer assim, muito significado.
na nossa vida. Olha só, no livro de Levítico, no capítulo 16, verso 14, diz a seguinte coisa. Levítico 16, 14, tá? Diz assim, ó: tomará do sangue do novilho e com o dedo sobre a frente do propiciatório, diante do propiciatório aspergirá 7 vezes o sangue com o dedo. Apenas ressaltando aquilo que era feito ali. E gente, eu estava olhando algumas coisas assim em relação a sacrifícios na Bíblia, especificamente durante esse período, e eu vi algum daqueles novilhos, né? Alguns daqueles animais que eram sacrificados. Sabe o que é engraçado, gente? Aqueles novinhos, né? Eles são tão indefesos, eles são tão lindos, você olhar para eles, porque a Bíblia diz que eles tinham que ser sem mancha. Era tão lindo olhar para eles, porque sabe por quê? Porque eles são tão indefesos, cara. Eles são tão indefesos assim, comecei a ficar com dó de ver o jeitinho deles, às vezes tremendo ali, né? O jeitinho como eles andavam. E exatamente esse cordeiro inocente, esse cordeiro que aonde você quisesse levá-lo, ele vai, para onde você mandar, ele faz aquele... gente, é comparado assim a uma criança. É uma coisa assim que dá dó de você imaginar que aquilo ali vai ser sacrificado, que aquilo ali vai ser morto porque ele não tem culpa nenhuma. Porque ele é tão indefeso, porque ele não fez nada de errado para estar sendo sacrificado, mas ele era entregue. E aquele sangue era aspergido em cima da arca do testemunho, da arca da aliança, e a presença de Deus enchia aquele lugar. E é impossível olhar para isso sem imaginar o nosso Cristo Jesus. É impossível olhar para um cordeiro daquele indefeso, frágil, que a gente dá dó de ver aquilo acontecer. Isso para a gente pode parecer muito fora do nosso cotidiano, imaginar. Hoje em dia você fala em sacrifícios, a gente vê muitas vezes são cultos de bruxaria que são feitos isso, né? Ou alguns rituais da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, né? Eu já vi também, eu acompanho muito um pastor, que qualquer dia ele ainda vai vir aqui conosco, o pastor Peter, e ele vem de uma cidade chamada Togo, na África, que é onde surgiu o voodoo. E gente, eu vi uma cena de uma criança que ela fica possessa, no meio de várias pessoas possessas, ela pega um filhotinho de cachorro, ela mata com os dentes o filhotinho de cachorro e coloca no altar, ali que é o voodoo, é um altar, né? A gente imagina que voodoo é aquele boneco que se faz, mas na verdade voodoo, ele falou para mim que é o altar onde eles queimam sacrifícios. Então aquela cena era uma cena desagradável de se ver. Eu imagino que se nós fôssemos olhar, gente, hoje, se nós tivéssemos o poder de voltar no tempo e ver aquilo que aconteceu, aquele sacrifício, tenho certeza que nós ficaríamos muitas vezes escandalizados de ver aquilo, de ver aqueles animais sendo sacrificados. Mas eu quero te dizer que também, se nós tivéssemos o poder de voltar ao tempo e ver o que aconteceu com Jesus, e eu quero te dizer, esse poder existe, basta você ler as Escrituras, porque você vai ver que o sacrifício que nos trouxe a paz estava sobre ele, e nas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando eu olho para aquele cordeiro inocente que vai ser imolado ali, por causa dos pecados do povo, aquele cordeiro não tinha culpa nenhuma, e é impossível olhar para isso e não ver Jesus. Você sabe por quê? Porque a palavra do Senhor me conta, no capítulo 1 de João, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Existe uma tradução que eu acho muito bonita que diz que é o conceito se fez carne e habitou entre nós. Algumas podemos dizer que o Logos também é a lógica, se fez carne e habitou entre nós. E é interessante refletirmos sobre isso, sabe por quê? Porque a Bíblia me diz que Jesus, ele é a cabeça da igreja e nós somos o corpo. Tudo aquilo que é inteligente, tudo aquilo que é racional, tudo aquilo que é poderoso que nós vemos no ser humano sendo manifestado, realmente essa comparação é utilizada para Jesus quando diz que ele é a cabeça, ele dá o comando a todos nós. E esse Cristo não tinha pecado.
esse Cristo, esse Jesus, ele sim, teve que tomar o meu pecado e o seu. Quando eu olho, eu começo a ler a palavra do Senhor no Novo Testamento, o sacrifício de Jesus, eu começo a lembrar daqueles cordeiros tão lindos e tão fofinhos que eu vi naqueles vídeos. E eu olho para Jesus, eu vejo a eu vejo uma pureza muito maior, porque Ele é o Filho de Deus, que habitou entre nós. Ele carregou o meu pecado, Ele carregou o seu pecado, e Ele foi mudo. Pilatos disse para ele, quando ele olhou para ele, ele disse assim: eu não sabia que eu tenho o direito de te tirar, eu tenho poder. Ele disse assim: eu tenho poder para te tirar, para te livrar dessa cruz, te livrar desse martírio. Ele disse a seguinte coisa: nenhum poder é dado ao homem que não venha dos céus. Cuspiram no rosto de Jesus, bateram nele. Pode parecer muito comum a gente falar sobre isso, mas é incomum nós não vivermos isso na nossa vida como crente. Nós nunca podemos deixar de ver a pessoa de Jesus Cristo nas nossas mensagens, na nossa pregação, no nosso serviço. E a palavra do Senhor me conta que Ele foi entregue, Ele se entregou. E a palavra do Senhor diz que o sangue dele foi derramado por nós em sacrifício. No exato momento onde ele estava na cruz, quando o centurião fura o lado dele, ali jorra sangue e água. Nós sabemos que a água ela só vai jorrar quando acabar o sangue, né? Depois que todo o sangue sair, é que a água começa a sair. Isso que saiu do lado de Jesus tocou os olhos de um soldado que estava cego de um lado, e ele ficou curado. Eu quero te dizer, meu amado, que é preciso em nossas vidas que o sangue de Jesus seja aspergido sobre nós, que nós possamos ter em nós essa mancha do sangue de Cristo, aonde quer que nós formos, para com que a presença de Deus se manifeste. Eu imagino como seria a cena. Então, minha gente, eu fico imaginando como seria caminhar no tabernáculo, ver aquele monte de sangue, ver aquele monte de animais. Gente, tudo ali, depois de ungido, precisava ser aspergido sangue. É impossível você olhar para sangue e não pensar o que foi que aconteceu para chegar aquele sangue ali. Eu sou um cara que quando eu vejo sangue me dá um negócio. Eu não tenho assim, a minha estrutura não é muito boa para ficar olhando sangue. Não tenho uma boa estrutura para isso, sabe? Porque eu sei eu tento imaginar aquilo que aconteceu. Gente, para onde as pessoas olharem nós, é preciso que elas vejam esse sangue sobre as nossas vidas, do sacrifício de Cristo. Pode não parecer bonito, e não é muito bonito não, você olhar a cena, talvez você olhar aquilo ali, ver, imagina, você já viu quando é que fica muito tempo sangue num lugar? Imagina como é que era aquele propiciatório ali, gente, que todo tempo você tinha que jogar sangue. Imagina como eram aqueles altares. Imagina, gente, como deve ser a nossa vida, sempre carregando a marca do sangue de Jesus Cristo sobre nós. A palavra do Senhor aponta para cá, no livro de Êxodo, capítulo 37, sobre essa arca. Essa arca aqui, feita de acácia. Essa arca aqui, essa madeira aqui de nobre, não tinha nada. Mas ela foi revestida de ouro. Eu quero te dizer que nós somos essa madeira. Nós somos uma madeira que muitas vezes de nobreza nós não temos nada. O meu sangue não é da realeza dos homens. O sangue que corre nas minhas veias. O meu biotipo não se aproxima de nenhuma das realezas que você pode ver na Inglaterra ou qualquer outro lugar. Muitos de nós não temos sequer uma família podemos dizer assim, uma família com nome, né? Com aquele sobrenome forte, daquela história. Não. Eu quero te dizer que Deus usou homens simples para poder levar a sua mensagem. Deus precisou chamar homens simples
Assim como a madeira de acácia, ela pode suportar grandes dificuldades, grandes períodos sem água, muitas vezes o ser humano, ele é assim também. Eu quero te dizer que Deus não nos escolheu por causa de talentos que nós temos, porque a Bíblia diz que nós somos, se não fosse a misericórdia de Deus, nós haveríamos sido consumidos, porque nós somos pecadores. E de nada sai da nossa boca, do nosso coração, se não for engano e mentira. Mas ainda assim, o Senhor decidiu nos revestir com a sua glória. Ele decidiu nos revestir com a sua presença, assim como Ele fez com a madeira de acácia, que entre todas as madeiras não era mais nobre. Talvez entre todas as pessoas do mundo, você e eu não somos os mais nobres, mas nós somos escolhidos para manifestar a presença de Deus, porque hoje nós somos verdadeiramente a arca do Senhor nesse lugar. E às vezes nós não temos essa consciência. Você sabe por quê? Porque muitas vezes nós não valorizamos o sangue de Cristo que foi aspergido sobre as nossas vidas. Meus amados, a Arca da Aliança, ela carregava dentro dela sinais, evidências de sinais, prodígios e maravilhas, evidências do que Deus havia feito. E a palavra do Senhor nos conta, no livro de Atos 1, versículo 8. Deixa eu conferir se é isso mesmo. É isso mesmo. Livro de Atos 1, versículo 8. Vamos ver o que está escrito lá. Pode colocar, meu filho. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amados, eu quero te dizer que você agora é onde Deus escolheu para carregar o testemunho de quem Ele é. É interessante porque quando a gente olha a estrutura do tabernáculo, o tabernáculo de Moisés, ele não foi construído com tijolos, com pedras. Ele foi construído com objetos nobres. Sim, a palavra do Senhor conta inclusive que 29 talentos de ouro foi utilizado no total da árvore. Gente, você sabe o que é 29 talentos? Um talento aproximadamente, tem gente que diz que era 30 quilos aproximadamente. E outros estudiosos dizem que 60 quilos. Imagina o que é 60 quilos de ouro. Então, é muita coisa. Era uma obra muito cara, assim, que foi feita com doação, com oferta das pessoas, do povo. Agora, é interessante que quando ele foi desenvolvido, a intenção do tabernáculo era fazer com que Deus se manifestasse naquele lugar. Exatamente na arca. E a estrutura do tabernáculo, ela não era feita com alicerces. Ela era feita somente com tendas. Você sabe por quê? Porque o povo era nômade naquela terra. O povo havia sido liberto não para viver no deserto, mas para viver na terra prometida. Mas Deus escolheu se manifestar neles, inicialmente, e construir o tabernáculo em tendas, porque era muito mais fácil de desarmar e armar em outro lugar. Eu quero te dizer que o Senhor nos escolheu para não ficarmos presos a uma parede, para não ficarmos presos a religiosidade, posso dizer assim. O Senhor te chamou para ser livre. E assim como Ele fez o tabernáculo com essa possibilidade de ser transportado, de ser levado para vários lugares, é interessante que se a gente for ler as histórias de guerra na Bíblia, ela mostra diversos momentos onde na guerra, quando aparecia a Arca da Aliança, gente, a Arca da promessa que Deus tinha feito com o povo, a arca que era uma evidência de tudo que havia feito neles, que eles começavam a pelejar, se de repente eles se sentissem desmotivados, estivessem perdendo, ao olhar para a arca, o povo todo se revigorava, eles ficavam cheios de coragem. Sabe por quê? Porque eles entendiam que Deus era com eles. Eu quero te dizer que
você carrega esses sinais dentro de você. Você carrega. Nós somos essa arca. É preciso que haja uma imersão dentro de nós, entendermos o valor que Deus nos entregou, gente. É olhar para nós e entendermos a primeira coisa: eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou falho. Eu não sou mais nobre que ninguém. Tiro para mim um exemplo da acácia, aquela madeira que é a mais corriqueira de todas. Assim temos que ser, mas entendendo que somos revestidos de Deus, entendendo que Ele nos criou com um propósito. O teu testemunho, 2 Coríntios 3 diz que nós somos carta escrita, também no versículo 1 diz: nós somos carta escrita e lida por todos. Dentro de nós, nas nossas vidas, nós carregamos o testemunho do que Deus fez nas nossas vidas. O que Deus fez com a gente. Você sabe por quê? Porque você hoje em dia é a arca que carrega os sinais, a arca do testemunho. Você carrega na sua vida, na sua história, o testemunho do que Deus fez. E se você ainda não tem história para contar, eu quero te dizer, comece a abrir o seu coração, você que está ouvindo a gente. Comece a abrir o seu coração e permitir com que Ele entre e confronte você. E Ele comece a manifestar na sua vida sinais, prodígios e maravilhas. A transformação precisa existir nas nossas vidas. É preciso com que nós, assim como a madeira de acácia, que pode ser uma madeira desperdiçada, que para muitos ela é desprezada, para Deus não. Para Deus você não é desprezado. Para Deus Ele te reveste de ouro. Sabe por quê? Porque apesar de você ser simples, Ele sabe que você é o único que pode carregar a presença dEle com você. Os anjos queriam pregar o Evangelho e Deus deu essa oportunidade para nós. Eu quero te dizer que a madeira de acácia, aquelas que foram escolhidas para estar ali, para compor aquela arca, elas nasceram e cumpriram um propósito para fazer aquilo. Eu quero te dizer que nós precisamos ter propósito na nossa vida. Nós precisamos ter o propósito e cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Um pastor que eu admiro muito, eu leio algumas coisas dele, e ele fala, Luiz Hermínio é o nome dele, ele fala que não existe maior fracasso em ter sucesso naquilo que Deus não escolheu que a gente fizesse. Já pensou o que é isso? Não existe maior fracasso do que ter sucesso naquilo que Deus não quer para as nossas vidas. E muitos de nós, às vezes, temos sucesso, queremos empreender coisas. Nós vemos aí, hoje em dia, muitas pessoas que direcionam a gente estão aqui na palma da nossa mão, com os influenciadores que tem no mundo. Nós vemos pessoas de 17, de 20 anos, nada contra a idade, mas você acha realmente que essas pessoas podem dar o rumo da tua vida, ou o caminho que você tem que seguir? Você acha mesmo? Ou será que nós somos capazes de olhar para a palavra de Deus e dizer sim, é isso que eu preciso seguir? Sabe por quê, gente? Nós não precisamos de influenciadores. Nós precisamos de líderes que sejam presença de Deus em nossa vida. Nós precisamos ser líderes que encham as pessoas da presença de Deus. Nós precisamos ser líderes que carregam a presença de Deus, o testemunho do que Deus fez nas nossas vidas, aonde quer que a gente vá. Entender que o que nós estamos vivendo aqui é algo temporário. Amém, é algo temporário. Todos já viram que a gente tem projetos para estar em outros lugares. Deus vai nos levar para lá, gente. Eu não tenho dúvida disso. Porque eu sei que esse projeto nasceu no coração de Deus. E quando eu olho para vocês, eu vejo o projeto de Deus acontecendo. Quando eu vou nas células que a gente tem na segunda-feira, na quinta-feira, que eu vejo as pessoas ali, Deus me diz, meu filho, tá vendo? Era isso. E vocês ali fazendo, executando, Deus vai estar usando vocês. E as pessoas vão olhar para vocês sempre e vão dizer assim, caramba, eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar. Você sabe por que ela sente? Porque um dia vocês tomaram uma atitude. A palavra do Senhor nos diz que a gente tem que buscar primeiramente o reino de Deus e tudo mais vai ser acrescentado. Mas muitas vezes nós invertemos os valores na nossa vida. Nós não vivemos isso muitas vezes. Por diversas vezes eu não fiz isso.
Por diversas vezes, eu como madeira de acácia, tentei ser um IP, tentei ser uma madeira de lei muito preciosa. No norte do Brasil, de onde eu vim, existem várias madeiras preciosíssimas lá. Todos os lugares do mundo inteiro querem pegar a madeira daquele lugar. A própria Gibson, uma grande marca de guitarra, faz as suas guitarras com as madeiras que nós temos lá. E eu, ao invés de entender quem eu sou, eu quero ser mais, tento ser nobre sendo que eu não sou. E Jesus me lembra todo o tempo: meu filho, te lembra de onde eu te tirei. Será que você já parou para pensar isso na sua vida? De onde Deus te tirou? E o mais importante, para onde Ele quer que você vá? Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem um propósito para a minha e para a tua vida. Nós precisamos ter sucesso naquilo que Deus entregou para nós. E eu só vou entender isso verdadeiramente quando eu perceber que eu não sou nada, que eu preciso da graça dele para me ver revestido desse ouro, daquilo que é nobre. Eu preciso da presença de Deus, porque se olharem para o pastor Norival, existe apenas um homem comum, simples, de pouco intelecto. Se olhar para cada um de vocês, o que será que cada pessoa pode ver? Mas eu quero te dizer que quando Deus entra no negócio, Ele te cobre de ouro. Deus, Ele faz você, ainda que seja simples, Ele faz de você nobre. Ele te reveste totalmente de ouro. E ouro é tudo aquilo que o mundo quer, tudo aquilo que o mundo deseja. Mas o ouro, nesse sentido aqui, ele mostra a glória de Deus. E dizer para nós que ainda que sejamos simples, ainda que sejamos muitas vezes pobres, Ele nos escolheu com propósito e Ele nos faz nobres na presença dEle. Porque a arca poderia ser somente um objeto de admiração. A arca poderia ser somente um objeto de valor estimado, né? Poderia se calcular o peso, ver e tentar dar um preço, mas não é isso, não é esse valor que não é disso que nós estamos falando. O que nós estamos falando da grande importância que havia a presença da arca da aliança, a arca do testemunho no meio do povo de Israel, era a presença de Deus e tudo que Deus havia feito que estava dentro dela. Assim somos nós. É essa grandiosidade que nós devemos buscar e devemos entender, mas acima de tudo, tendo a clareza de que tudo isso só é importante porque existe uma marca do sangue do Cordeiro em cima de nós. Foi aspergido sobre as nossas vidas. Quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, quando nós entendemos, entregamos as nossas vidas para o Senhor e deixamos com que Ele haja em nós, com que Ele trabalhe no nosso caráter, com que Ele mostre os nossos defeitos, porque a Bíblia diz que Ele é a luz do mundo e o mundo o queria, mas o mundo não o conheceu. Mas a todos quantos receberem, como leu o irmão aqui, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando a gente recebe Cristo, a gente passa a ser filho de Deus e nós deixamos de ser uma simples madeira largada e passamos a ser pessoas nobres por causa dele e não por causa de quem somos. E sobre as nossas vidas, a marca do sangue do Cordeiro faz com que a presença dele se manifeste. Deus me desafia e eu sempre vou estar desafiando vocês a sermos isso lá fora, a mostrarmos lá fora, porque o Senhor escolheu a mim e escolheu a você exatamente para isso. Muito obrigado, de Deus, você é uma bênção. Deus nos escolheu exatamente para isso, para com que a gente esteja lá fora manifestando a presença de Deus, gente. Sabe, existem algumas coisas que a gente está fazendo, normalmente quando eu compartilho as nossas ideias, o que Deus tem feito, o que Deus... Fala um pouco, brevemente, às vezes, sobre o projeto do que é o Na Videira. E eu vejo despertar nas pessoas, poxa, que legal, que bacana. Quando eu comentei ontem com um rapaz falando do projeto, da intenção de fazer de abençoarmos as pessoas, né? Com o curso de inglês, e
ele olhou assim e disse, poxa, que bacana uma igreja se dispor a fazer isso. E sabe o que acontece, gente? Se a gente não fizer, o mundo está aí para fazer. Sabe o que acontece, gente? Sabe qual é a nossa intenção? É poder chegar lá fora, abençoar pessoas, mas saber que quem está abençoando elas não é uma instituição, não é uma denominação, não é uma nomenclatura, não é uma empresa, mas que eles entendam que é Deus que tocou o nosso coração e está desejando abençoá-los. E sabe por quê? Porque nós somos a nova arca de Deus. Sobre as nossas vidas, nós entendemos o sacrifício de Cristo. Nós precisamos ter essa convicção sempre, ainda que sejamos simples, ainda que você não esteja nos teus melhores momentos, porque todos nós passamos por nossas guerras, dentro de casa, no trabalho, seja lá onde a gente for. A vida não é feita de maravilhas, não. E Jesus falou isso, no mundo há vez de ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ânimo, não existe aquele negócio de recebe bom ânimo, né? Não tem isso, gente. O ânimo, ele vai partir de você, única e exclusivamente de você. O ânimo é a tua atitude, é você não estar com vontade de fazer, você não está se sentindo bem, mas você sabe a quem você pertence, e você sabe qual o propósito que você tem que cumprir na sua vida. Você sabe que aonde você for, apesar de simples, apesar de ser um problema, você tem capacidade de suportar intempéries. Você teve capacidade na sua vida para vencer diversas adversidades, diversas frustrações. Eu quero te dizer que Deus te escolheu, não é porque você é fraquinho, não. Deus escolheu de verdade, porque apesar de simples, você é forte sim. Ele escolheu porque Ele sabe o que você pode aguentar. Ele sabe porque você é o único que pode ter mesclado Ele com você. Assim como Ele fez forjando lá, revestindo a arca com ouro. Deus quer fazer a mesma coisa com as nossas vidas. Pegar a nossa simplicidade e encher da presença dEle, nos fazer nobres na presença dEle. É isso que o Senhor quer fazer conosco. E sempre olhar para o sacrifício de Cristo na cruz. Entender que Ele resgata tudo isso. Quando Ele diz, eu sou a porta, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Ele olha para nós e diz que nos escolheu, que nós somos chamados, nós sentimos em nosso coração isso. Nós precisamos, gente, levar esse avivamento lá para fora. Eu quero te dizer que o avivamento verdadeiro, ele gera transformação em uma sociedade. O avivamento verdadeiro, ele é grandioso, não só porque você fala em línguas. É de Deus sim, você tem que falar em línguas, você tem que orar, amém, glória a Deus por isso. Se Deus te entregar o dom, isso é uma bênção, mas você não pode ficar somente nisso, você precisa buscar mais, porque uma igreja, ela não vive de entretenimento, uma igreja vive da presença de Deus, uma igreja vive da pregação da cruz, uma igreja vive do sacrifício da cruz de Jesus Cristo que morreu por nós.